Digamos que uma dessas pessoas é libertado ou dá um jeito de se libertar e tenta sair dessa caverna. E ele fala assim, vamos colocar essa hipótese. Então essa pessoa sai da caverna. Quando ela chegar lá fora, ela viveu toda a vida dentro da caverna. Portanto, o olhar dessa pessoa está educada para a escuridão. Né? O que ocorre com essa pessoa quando ela vai para fora e vê a claridade? O que ocorre? Ela cega. Vocês já não tiveram essa experiência de estar num ambiente totalmente escuro e sair para um ambiente totalmente claro? Você consegue enxergar imediatamente as coisas? Imagina se você ficar um tempo muito grande exposto à escuridão. Quando você vai imediatamente para a claridade, você vai ter dificuldade de ver. Veja, mas esse mundo lá fora não é o mundo da realidade? Lá dentro você via bem. Quando você sai da caverna, você já não está enxergando mais. Mas não é a realidade? Aí Platão diz, essa pessoa não vai conseguir enxergar, porque os olhos dela estão presos ainda naquele mundo no qual ele enxergava as sombras da realidade. E ele diz, mas se essa pessoa, digamos que ela sinta dor, né, e ela insista em fazer essa experiência, então ela vai ter que procurar uma sombra que talvez seja mais próximo da realidade da caverna. Vai ter que, não pode olhar mais diretamente para o sol, mas vai ter que olhar talvez o sol refletido na água. E aos poucos, o seu olhar, o seu ser, vai se educando nesse processo e vai permitindo ver as cores, ver o cavalo na forma que é o cavalo, não mais aquela sombra, ver a estátua, não mais a sombra da estátua, e ele vai se encantar com esse mundo. Ele vai se encantar tanto com esse mundo, que ele vai falar, mas onde eu vivia, a realidade é muito mais linda, não é uma sombra, ela tem cor, ela tem cheiro, ela se movimenta, ela é muito mais ampla, e tem isso, e vai acreditar que o sol é que reina tudo, com o sol nasce a planta, vai se encantar com essa realidade. Aí o Platão diz, agora vamos colocar a hipótese, e essa pessoa vai querer voltar para a caverna, para aquele mundo que ela acreditava? O Platão coloca, que é muito difícil. Essa pessoa não vai querer mais voltar. Mas e os colegas que ficaram lá, no mundo das sombras? E aí? O conhecimento é só para você? São questões que a filosofia levanta para nós. Quando eu faço uma resenha crítica e me aproprio dessas questões, da temática da juventude, da temática da discussão sobre questões étnico-raciais, o que eu vou fazer com esse conhecimento? O que a Luciene vai fazer com o conhecimento que recebeu? O que a Aurinete vai fazer com o conhecimento que recebeu? Militar no MEAF, no Cineclube, é simplesmente consumir a reflexão que nós fazemos? Ou tem aí um compromisso social? Vamos voltar ao Platão. Platão coloca uma hipótese. Mas ele diz que a primeira reação é não voltar mais, não. Voltar para as sombras? Vou ficar na luz, no conhecimento, na verdade. E aí ele coloca, mas então, ele força o cara a voltar. Está lá na história assim, ele convence o cara a voltar para contar que eles precisam soltar os grilhões e sair daquilo e ver a realidade, ver a vida. E ele volta. Quando ele entra na caverna, o que acontece? Ele não consegue enxergar mais. Não consegue nem ver os colegas e nem ver as sombras. E por quê? Porque agora o seu olhar está influenciado por aquela outra realidade. Quando ele entra ali, ele tem dificuldade de perceber
as silhuetas, a formação, os objetos que passam à sua frente. Vamos fazer alusão com o cineclube. E os colegas que lá o recebem dizem: como você está tentando nos convencer a sair daqui? Nós entendemos a nossa realidade. Nós estamos chamando. Você saiu e você não consegue nem ver mais o que nós vemos. Quem que está errado? Sou eu ou você? E aí, Platão coloca a hipótese de que esses colegas vão tentar matar, dizendo que ele está louco, que é uma ilusão que ele está propondo. Não existe isso, o conhecimento está ali, na frente dele. Como ele quer sair dali? Aí sai e volta assim, não enxerga mais, não consegue. E assim encerra a alegoria da caverna. Vamos aplicar essa alegoria da caverna na nossa caverna do cineclube. Tá? É a ideia das sombras. Ver o cinema, o cineclube, Cadillac Record, ver Tiros em Ruanda, ver o conjunto dos filmes que nós vemos, como esse mundo das sombras. Né? É preciso sair desta caverna, mas é preciso retornar a ela. Porque se eu não alimento esse debate, essa reflexão, se eu não movimento esse processo, eu não ilumino essa realidade. É um pouco a ideia que Platão vai trazer para nós. Né? Qual é o significado da marcha? Fazendo uma alusão a isso. A marcha é o retorno à realidade. A marcha é a tentativa de impulsionar algo que foi feito em 2003, a Lei 10.139, é para impulsionar outras ações que ocorreram, políticas de ações afirmativas, ações para potencializar as poucas, algumas efetivas, outras não, políticas públicas étnico-raciais que o movimento negro vem protagonizando há décadas no Brasil. Então, não adianta a gente ficar no nosso cantinho utilizando as cotas, porque aí você fica lá fora, você não volta. Muito obrigado pela cota. Eu estou utilizando, vou ser bem informado, vou ganhar meu saláriozinho, que se dane a questão, né, étnico-racial. Ou avançar na discussão étnico-racial aqui e não retornar com ela em forma de ações concretas lá na escola, na preparação de aula, na análise do livro didático. Eu já tenho desafiado o Batista que está na hora da gente ir para a África. Temos que ir para a África, nós temos aula sobre a África, temos que ir para a África. Né? Nós temos que ousar. Né? Não é só trazer africano aqui, nós temos que ir para lá. Nós temos que mandar aluno nosso daqui para estudar lá na África. Nós temos que trazer alunos da África para estudar aqui, nas ciências sociais, na pedagogia, na educação física, na educação do campo. Isso talvez seja essa ideia do retorno, né? E não usufruir de uma política do movimento, mas ajudar a sustentar a transformação da realidade. E, então, concluo, eu ia falar de duas metáforas, mas a outra metáfora vai ficar para o pessoal da oficina do xadrez, porque senão eu pego muito tempo, vou ver se eu termino em 9h30, são 9h26, tá? Tem 4 minutinhos. Então, vamos refletir um pouco sobre essa alegoria. Eu estou na parte quando eu falo que eu vou falar sobre a juventude negra, eu estou na parte metodológica, é por isso que eu estou dizendo, qual é a metodologia para que eu possa pegar isso. Então, a discussão nossa, eu depois talvez tenha que renominar a palestra, né? É a discussão metodológica de como eu estudar a temática da juventude negra no cineclube, né? Assim, nossa reflexão sobre o cineclube da UFT Tocantinópolis procura abordar alguns significados com a projeção de filmes como Cadillac Record, Tiro em Ruanda, Última Parada, ônibus 174, não sei se você lembra a polêmica que foi, né? A história lá do Alessandro e do Sandro, né? Um filme fantástico, tem que assistir, quem não assistiu, né? E a forma, o roteiro como... Agora passa para a segunda, que acho que tem
Coloca aí a metodologia. Isso, é isso. Última parada de ônibus, 174 e Notícia de uma Guerra Particular. Né? Entre esses dois filmes, no Cine Clube, tem ainda Cadillac Record, Time Ruanda e Família Alcântara, que vão aparecer no artigo. Não percam. Né? Aqui a ideia é mostrar a metodologia que eu estou fazendo para escrever o texto. Né? Eu estou lidando aqui com esses dois filmes porque, já falei no início, a metodologia permite que eu trabalhe juventude negra aqui. Quando eu abarco Tio em Ruanda, Cadillac Record, eu tenho que avançar para discussões no campo da cultura, para discussões no campo da discussão dos direitos humanos em relação à questão do genocídio que ocorre em Ruanda. Né? Bom, essa reflexão só se completará na forma de um artigo que estamos escrevendo para um livro coordenado pelo professor João Batista e que tem como prazo final este ano, né, Batista? Não sei se é 30 de dezembro ou é 30 de novembro, não sei. Mas eu quero dizer que eu já estou a meio caminho do texto, tá? Então, eu já consegui definir a metodologia, né? Isso é um bom caminho. Mais um mês pela frente eu tenho para vencer isso. Nosso recorte temático nessas obras cinematográficas será o jovem negro, suas lutas e resistências. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Né? De uma forma geral, como é retratado, onde e por quê, quais as questões que o envolvem e qual a proximidade com a nossa realidade. Tá? Então eu vou caminhar um pouco para essa discussão. Para essa atividade, vamos fazer uma primeira incursão caracterizando esses filmes projetados pelo Cine Clube em sua primeira centena de projeções aqui nesse espaço. Então a metodologia que o Batista utilizou foi pegar todos os filmes que ocorreu, os 100 primeiros filmes do Cine Clube e fazer um livro sobre isso. Então é disso que trata esse artigo que nós estamos escrevendo e essa metodologia. Tudo isso que eu falei para vocês vai estar lá ainda mais um pouquinho. O primeiro filme chama Última Parada 174, do qual eu participei com as colegas aqui. Né? Foi projetado nesse Cine Clube em 14 de novembro de 2009. Tem gente que assim, não estava aqui nessa época, né? Trata-se de outras questões da chacina na Candelária, no Rio de Janeiro. O filme é de Bruno Barreto, foi baseado, portanto, em um fato real que, visto por ele mesmo, não revela a gama de complexidade ou múltiplas determinações que o envolvem, para usar aí uma linguagem mais marxiana, né? Tais como a realidade dos jovens moradores de rua, negros, tráfico de drogas e armas. A repressão policial, a dificuldade de aprendizagem em ambiente de violência, esse filme trata disso, né? A criança, ela é assassinada, a mãe da criança é assassinada na frente dela, né? E depois essa criança, toda vez, e no dia que a mãe é assassinada, ele vem ver a mãe assassinada com uma faca na favela. Na hora que ele está olhando aquilo, cai um copo. E é interessante que o que fica na cabeça dele, isso aí a psicologia nos ajuda, não é a mãe coberta de sangue, mas é o copo caindo. Então toda vez que um copo cai, ele entra em paranoia, o menino. Quer dizer, como que o nosso cérebro, nossa psique, dispara mecanismos de reação, e o problema não é o copo, mas o que aconteceu lá, quer dizer, uma sacada do filme fantástica para a discussão do campo da psicopedagogia, etc., para nós, fazendo relação com a questão étnico-racial. Portanto, a narrativa construída para se chegar à chacina na Candelária, ela se ancora no passado, portanto, na história, nessa metodologia toda que eu falei, no processo de construção daquele ambiente violento, desde o seu nascedouro das crianças, agora jovens negros vitimados que, para sobreviverem, precisam também vitimar, de alguma forma, para continuar vivendo. Portanto, a realidade aqui é apresentada na forma de um sistema que produz violência contra a juventude negra e se reproduz a partir dela. Vale lembrar a cena do jovem como uma criança muito nova. Essa cena também é muito chocante. E sua insistência para ensiná-lo a ter ódio e não vacilar na hora de atirar para sobreviver àquele ambiente. Então mostra um pai com uma criança bem novinha, de colinho no colo, põe o 38, na verdade uma PT, não sei o que, eles falam muito bem o meu nome, né? E diz, mira, atira pra valer, faz cara de mal, né? É assim, e você precisa internalizar o ódio
para poder ensiná-lo a atirar. Então a escola ela vai muito mais além do que nós imaginamos, né? Falo aqui de Sandro. A criança chamava Sandro, viu, Sandro? Um dos personagens negros dessa trágica realidade. Mas temos também o Alessandro, outro jovem que vem de uma história não muito diferente, envolvendo a morte de sua mãe na favela por apenas alguns trocados. Ao ficar órfão e quase que totalmente desprotegido, vai morar na rua e viver no tráfico e de pequenos assaltos para sobreviver, dormindo juntos com vários outros jovens negros na mesma situação, no espaço da Candelária, quando chegam os policiais e matam todo mundo, né? Policiais, civis, etc. Esses jovens nessa situação atraem as atenções sociais que envolvem as instituições que deveriam protegê-los. Quem que aparece lá? Mas que perpetuam essa violência até chegarem à maior delas, da solução pelo extermínio ou lotação dos presídios como pessoas que não deram certo na sociedade e precisam ser contidos ou tirados do convívio social. Não é assim que a gente vê quando vê pessoas de rua, né? Então as pessoas estão dormindo lá no seu caminho, né? Em situações ultra precárias e tal, né? O primeiro pensamento que vem, eu sempre tenho alguém que está pensando assim, rapaz, a gente podia tirar ele daí, né? Levar para um outro canto, está emporcalhando a cidade, assim, né? Então é a mesma reação que teve lá. Agora você imagina 40, 50, 100 jovens, crianças e jovens, dormindo ao relento, né? No espaço da Candelária, sobrevivendo lá. O que a classe média que passa ali começa a burburinhar, falar que precisa limpar aquilo, precisa resolver aquilo, até que chega alguém que vai fazer isso de forma trágica, né? O filme é dirigido por João Moreira Salles, tem cerca de 1 hora, né? Bom, aí é outro filme, eu dei um salto aqui para fechar. As estratégias de resistência desse primeiro filme, como é que aparece, né? Ela ocorre de várias formas. Neste caso, na adesão ao apoio de ONGs, nesse caso da chacina da Candelária, algumas ONGs vão participar e os jovens, para resistir, fazem adesão ao que ela se propõe no enfrentamento daquela situação, né? Outros, né, tentam infrutivamente protegê-los e denunciar a situação. Também, como eles se expressam, é uma forma de resistência, e o Batista tem um estudo, acho que 2 estudos, sobre a utilização da música, do rap, né, como expressão de resistência. Então, o rap aqui, ele conta a história para o pessoal da resistência a partir do rap, é muito interessante. E quando não tem o rap, ele não consegue falar, é muito interessante, ele só consegue falar cantando. Aí ele canta, tem que interpretar o rap para saber o que aconteceu na vida dele, né? Então, no filme documentário Notícias de uma Guerra Particular, não encontramos uma representação da realidade muito diferente do primeiro filme. Trata-se de narrativa de um soldado e de outros poucos que, como ele, refletem o que fazem, sofrem e não veem saída nessa situação. Este outro filme, que chama-se Notícias de uma Guerra Particular, gente, é pessimista, ele não vê saída, né? E aí ele tem um enfoque muito interessante, porque ele vai dizer, porque o que alimenta esse processo é o comércio, é a indústria do tráfico. Há um interesse muito grande de venda de armas e de escoamento da droga. Portanto, é um processo insolúvel no sistema capitalista. O filme é dirigido por João Moreira Salles, tem cerca de 1 hora e atualiza a situação de violência vivenciada pelos jovens negros nas favelas do Rio de Janeiro, após a Candelária. É um filme bem mais atual, 2005, 2007, uma coisa assim. Verificamos que todas aquelas situações retratadas se agravaram, e mais ainda a corrupção do sistema policial, o tráfico de drogas e de armas intensamente, considerando inclusive as novas tecnologias potencializadas dessas armas. Este documentário volta-se totalmente para a juventude negra nas favelas do Rio, uma juventude que se emprega no tráfico, pois a sociedade não lhe dá outra alternativa. Uma juventude que se organiza entre diferentes facções. Daí surge a ideia do Comando Vermelho, Terceiro Comando, e aí depois vai para São Paulo, Primeiro Comando da capital, daí para lá, né? Uma juventude que se organiza entre diferentes facções, Comando Vermelho, Terceiro Comando, entre outros, e que negocia com os policiais corruptos para sobreviverem, estabelecerem as regras naquela região. O filme denuncia que a entrada da cocaína na favela, ela é feita pelo tráfico
né, movimentado pela classe média fora da favela. Vai potencializar toda aquela situação para ambos os lados. E aí, isso, somado à ausência do Estado, vai ser suprida pelo tráfico e pela anuência dos setores do Estado corruptores e corrompidos no processo. Tanto é que o Comando Vermelho, Terceiro Comando, eles, por exemplo, alguém está precisando de um gás, eles vão suprir o gás. Ah, precisa de passagem de ônibus, eles vão dar passagem de ônibus. Ah, uma mãe está nascendo o filho, eles vão levar no médico, eles, com escolta, com tudo, eles vão fazer o que o Estado não faz. Né? O jovem negro aí é descrito como suicida, porque eles estão altamente armados e com armas, às vezes, muito melhores que o aparato policial. Né? Quem leva essas armas? Se são pobres, favelados, se não a própria classe que está lá, a própria parte corrupta da polícia, e daí para lá, e toda a indústria das armas. Né? O jovem negro aí é descrito como suicida, ele não tem medo de matar e nem de morrer. As jovens negras são atraídas pelo poder dos jovens fortemente armados, que alimentam toda a cadeia da violência. Então é interessante que e aí eu estou de fato agora no último parágrafo, ele vai dizer que as meninas ficam doidas com aquele, toda excitadas quando vê um negão daquele com um fuzil AR-15 na mão e tal, e aí elas aproximam mais deles e dos outros não. Então há toda uma movimentação afetiva também, em significado de relações de poder aí, que pode ser estudada, né? E aí todo mundo fica próximo mesmo daquele que tem o poder, né? Quanto às estratégias de sobrevivência, ocorre também um acompanhamento pelas mulheres, né? Então os policiais usam a estratégia do extermínio no alto do morro. Então pega um jovem lá, ligado a esse movimento lá, né? Armado, desarma, e em vez de levar para a delegacia, sobe o morro. Subir o morro significa que ele vai ser executado pela polícia lá em cima. Olha que estratégia de resistência interessante. As mulheres, para quem for casado, ou as namoradas, ou a família e tal, cola nos policiais. Onde eles vão, elas estão juntas. Todo mundo ali. E vai, chama o outro, e eles empurram. Vai para lá, vocês não podem entrar aqui. Não tem jeito, elas vão, acompanham até onde eles vão. Aí chegam lá, não vai poder executar o jovem em público, né? E aí criar uma comoção internacional. Aí eles têm que descer e levar para a delegacia e autuar e vai preso. Né? Então, são estratégias de sobrevivência. Né? Também destaca-se o estudo autodidata e com especialistas da polícia corrupta e ou civis das armas que circulam na mão dos jovens. Esses jovens não são burros, eles não aprendem lá na escola porque estão traumatizados, né? Mas eles têm conhecimento muito melhor que o meu, do batido de todo mundo aqui, sobre as armas. Você tem que ver eles descrevendo o nome das armas, como funciona, como montar, capacidade de tiro, como utilizar, capacidade geográfica no morro, qual a melhor posição para que eu possa observar, como eu aviso os outros colegas, como eu mando o recado, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Isso não é conhecimento? Não é o conhecimento oficial, mas é conhecimento. Então esses jovens aprendem sim. Né? Demonstrando um autoconhecimento desses mecanismos, bem como a logística espacial do morro para a proteção do grupo armado e comércio de drogas. Em suma, como podemos caracterizar os filmes dessa primeira leva do Cine Clube Batista em relação aos jovens negros? 1. Denúncia de como se extermina os negros a partir da juventude em situação de risco. Esse é o grande debate da atualidade. Olha, gente, a forma como está se fazendo, né, lá, e aí tem as outras formas que estão ocorrendo em São Paulo e em outros lugares, é subir no morro, matando mesmo, né? Eliminando. 2. A ausência do Estado nas áreas e regiões mais pobres do país é intencional e contribui para o extermínio dos jovens negros, bem como permite o comércio ilegal de armas e de drogas. Né? O governo federal, mais o governo do Rio de Janeiro, tem feito um esforço de criar aquelas UPPs, que é a ideia de ocupar pelo Estado local, mas ainda é muito incipiente, ainda está muito fraco. Né? E se o governo está fazendo isso, porque poderia ter feito antes e nunca houve interesse, e mesmo o interesse que houve hoje, que ocorre hoje, ainda precisa ser muito potencializado para os jovens e as crianças, as mulheres, crianças, jovens, todos que estão na favela,
ter maior opção que trabalhar para o tráfico, para a sobrevivência. Né? Mas tem a opção do jogo, tem a opção do trabalho, tem a opção do lazer, etc, etc. Terceiro, e encerrando, o conhecimento da realidade desses jovens não significa a superação dessa realidade que precisa ser enfrentada no âmbito do Estado. Aí eu estou voltando para o Platão. Né? Sair da caverna, conhecer, não significa superar a realidade. Né? Que precisa ser enfrentada no âmbito do Estado e das políticas sociais. Como no mito da caverna, os determinantes não são superados pela comunicação dessa realidade, mas com ações concretas visando a transformação da realidade. Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar.